E então, é muito lindo, não é, Ruth? É. Eu ainda não conheço a Alemanha, nem Herrnhut, e já estou assim Eu com também não, o mas coração... é bastante curioso quando a gente começa a estudar. E eu estava vendo assim várias curiosidades nessa cidade, né? Uma cidade pequena que havia 5.000 habitantes e hoje é uma cidade muito importante. E tudo isso se deve aos cristãos que começaram lá, que os refugiados morávios que começaram lá, né, nas terras do Conde Nicolau. De Zerdorf. Então, do Zendorf. Então foi muito importante isso, eu estava vendo. E outra coisa, outra curiosidade, pastora, que eu descobri que lá em Herod também morava, tinha terra lá, tinha propriedades lá, esses compositores, dois compositores muito famosos alemães, que é o Bach e o Handel. Oh, Eles tinham propriedades lá, que lindo! ali naquelas terras. E eles também doaram essas propriedades para esses refugiados. Que lindo! Olha, muito especial isso. É. É interessante, a Helena, quando esteve lá em Herrnhut, então ela disse que visitou lá o cemitério e você vai vendo os nomes das pessoas que nasceram ali, que cresceram ali, que moraram ali e que foram como missionários para várias partes do mundo. E há histórias muito lindas, como por exemplo de um sapateiro que chegou para o Conde Zerdorf e disse: Deus me chamou para ir às nações, para ir para os esquimós. Imagina, naquela época não tinha avião, não tinha os grandes transatlânticos. Então, uma viagem dali, da Alemanha até os esquimós, na Groenlândia, o norte lá da Sibéria, onde estão os esquimós, era uma viagem muito sofrida. E ele então disse: olha, eu estou pronto, eu preciso apenas de um par de sapatos para ir. E ele avisou a todo mundo que iria sair bem cedinho, que iria para os esquimós. E cedinho ninguém mais o encontrou. E pouco tempo depois estava nascendo a Igreja do Senhor lá no meio dos esquimós. Muito possivelmente ou certamente por aquele sapateiro, aquele homem simples que recebeu o chamado e obedeceu ao chamado. Hoje, não é, Ruth, nós temos um chamado do Senhor, um chamado para ser intercessores, um chamado para pregar. Nós podemos ir às nações fisicamente ou podemos também ir em oração. Em oração, não é verdade? contribuindo. Contribuindo. Né? E às vezes nós não podemos ir, mas tem pessoas que se dispõem a ir e precisa de recursos, né, pastora? E é muito maravilhoso. E dentro do Ministério Gideões, nós agora temos também missões 24 horas, em que os Gideões estão indo para plantar as torres, para fortalecer a igreja, para trazer um sopro de avivamento. Isso está acontecendo de uma forma muito linda. Quando Deus trouxe ao nosso coração de fazermos esta caravana, não foi pensando simplesmente no turismo. É muito bonita a Europa. Conhecer a Europa é fantástico. Mas não foi apenas pensando nisso. Conhecer a beleza daquelas cidades, a organização, a cultura, mas principalmente como uma dívida do Brasil com a Europa. Uma dívida de gratidão com os irmãos que vieram e deram aqui no Brasil as suas vidas e deram na América do Sul as suas vidas para que o Evangelho viesse, para que o Evangelho fosse difundido. Então estaremos indo à Alemanha, à França, à Suíça, estaremos indo como pés em chamas, levando este ardor em oração, um preparo mesmo de oração. Este ano para nós é um ano de oração. Estamos fazendo videoconferências com os pastores nas nações, no Brasil, e exatamente teremos um dia
a cada mês para orarmos e queremos levar à Europa esta chama, a nossa oração. Ô Ruth, fala para a gente aí um pouquinho do roteiro. Vamos então de Lisboa, vamos até Berlim. Berlim, né? Lá dia. nós vamos visitar a cidade, né? O muro de Berlim, ali o parlamento, aquela parte oriental, o Charles Ponte. E depois nós vamos para Herford. Então ficamos em Berlim, vamos conhecer, bem a cidade. Fazer, né, um city tour, conhecer ali o centro da cidade, os principais pontos turísticos de Berlim, né, na época do nazismo. E depois nós vamos seguir para Herford. Por que Herford? Por que nós estamos indo? Exatamente por sermos gideões, por sermos intercessores. A história do conde Zinzendorf, Nicolau Zinzendorf, é muito interessante. Ele teve a sua experiência com Cristo quando ele olhou um quadro com o rosto de Jesus ali na cruz. E o olhar, aquele pintor, ele conseguiu passar aquele olhar com tanta profundidade, o olhar do Senhor, é claro que é a imaginação dele. E ele pôs um tema, um título naquele quadro. Ele pôs assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ele ficou olhando, olhando, e parece que Jesus falava com ele: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Temos um hino. O hino é muito bonito, muito dessa conhecido, época, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E ele então entrega a sua vida ao Senhor, e ele volta. O pai era um conde, e aí o pai morre, as terras lhe são entregues, e ele diz: mas eu tenho chamado para ser pastor. Eu vou ser pastor, eu quero dirigir um rebanho, não é cuidar das terras, da riqueza. E aí ele fica sabendo destes refugiados, destes irmãos que estavam fugindo da perseguição na Europa, na Itália, na Espanha, os morávios, né? Eles estavam acuados, não tinham terras. E ele disse: eu vou dar a terra a vocês, em frente ao palácio lá, vocês podem construir suas casas aqui. Construíram aquela pequena vila, a capela, e ali então começou podemos dizer, uma vigília de oração que durou 100 anos. 100 anos. E daquele tempo, foram missionários para o mundo inteiro. Todo. Então, às vezes ficamos pensando: o que nós podemos fazer pelo Senhor? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sabemos, Ruth, que a vinda de Jesus está muito próxima. Nós podemos sentir o perfume do Senhor no ar, podemos ouvir os preparativos dos anjos na glória celeste para as bodas do Cordeiro. Então nós estamos assim, vivendo um tempo de expectativa, contemplando a vinda do Senhor. E aguardamos um dos sinais, uma das profecias, é que virá sobre a terra um último e poderoso avivamento. Foi profetizado por Joel, não é? Capítulo 2, ele fala da chuva temporã e a serôdia. E chuva é avivamento, não é? Então a primeira chuva caiu quando na igreja primitiva, 2000 anos atrás, veio o avivamento. E que avivamento, não é, Ruth? A igreja primitiva. Um despertamento mesmo, um mover, né? Um mover. O primeiro culto, 3.000 conversões. Eu acho que não tem nenhuma igreja que nasceu com 3.000 conversões nos nossos dias, será? Num dia só, né? Num dia? É avivamento puro, não é? No dia de Pentecostes em Jerusalém. 3.000 convertidos. E logo já havia 5.000 convertidos e logo os irmãos se espalharam pela terra. Não é? Onde eles iam, levavam a palavra. E o cristianismo entrou em toda a terra. E cremos que este avivamento que está para vir sobre toda a terra, o avivamento no tempo da colheita, porque Joel fala da chuva temporã
é a primeira chuva que cai quando a terra foi semeada. Caiu há 2000 anos atrás. O ciclo da igreja está se fechando 2000 anos depois. Agora é a última chuva, a chuva a serôdia, que cai quando é tempo de colheita. A gente está vendo o tempo de colheita. Preparação, né? É, tempo de colheita. Estamos vendo quantas pessoas se convertendo dia após dia. E o avivamento está aí. E queremos ir. Ali em Heron, vamos ter um tempo muito especial de oração. queremos passar uma vigília ali orando. Lá, né, pastora, a base missionária, né? Sim, porque de lá partiram mais de 2000 missionários, numa cidade tão pequena, e 25% desses missionários eram mulheres. Que coisa linda. Né? Que se espalharam por todas as nações, inclusive Canadá, Estados Unidos, América do Sul. E tem uma outra curiosidade que eu estava lendo, pastora, que o padre Antônio Feijó pediu ao imperador que mandasse missionários, que trouxesse missionários para o Brasil para evangelizar os índios de lá. Oh, que coisa interessante. Tá vendo? Não chegaram, né? Não chegou a vir nenhum missionário para cá, nessa época. Mas houve o pedido para ele, para trazer esses missionários. E hoje no Brasil nós estamos na terceira onda missionária, que são os indígenas alcançando os indígenas. Bem, aí depois vamos a Wittenberg, vamos a Frankfurt, a Zurique, vamos a Genebra, vamos lá ver a cidade lá do Calvino, muito linda. Praça Genebra. Dos Reformadores. Sim, muito, muito bonito. Vamos ter um tempo especial. Queremos encontrar lá em Genebra com Pastor Etienne, as igrejas gideãs ali, torre de adoração 24 horas. Vai ser maravilhoso. Viremos a Paris e depois o retorno para Belo Horizonte.